E aí galera MGTOWN, mais uma Red Pill aqui. Eu queria alertar vocês para que vocês que já tomaram Red Pill, né, principalmente o pessoal MGTOWN, para tomarem cuidado para não se tornarem homens amargurados. O que eu quero dizer com isso? É porque a maioria de nós MGTOWNs já passaram por poucas e boas, né? Alguns tomaram falsa acusação de estupro, igual eu já tomei conhecimento de algumas pessoas aqui, da mulher tentar arrancar pensão, sacanear o cara, e de repente ela não conseguiu, jogou uma conversa fiada dessa de falsa acusação de estupro. Questão da pensão alimentícia, questão da própria intoxicação das mulheres hoje, né? De tornar relacionamentos insustentáveis, né? A promiscuidade extrema, né? Homens que tomaram chifres e tal, enfim. Motivos é que não faltam pra gente ter defrontado com a realidade, né, com a real faceta das mulheres e ter se decepcionado com isso. Ter se frustrado com isso, né? As feministas adoram chamar a gente frustrado. Somos frustrados sim, porque as mulheres, né, mostraram pra gente o que elas são de verdade e isso frustrou a gente. Mas o que acontece? A maioria de nós, acredito que passaram já por poucas e boas. A minoria são os homens que aprenderam com os erros dos outros, né? E essa é a nossa missão aqui, a gente mostrar para o pessoal mais jovem os perigos que existem, para eles verem isso, ficarem espertos e evitarem isso, ou se eles ainda quiserem, né, seguir adiante procurando uma mulher unicórnio ou algo nesse sentido, ele pelo menos vai estar ciente dos perigos e vai se precaver mais e melhor, né? Não é erro gramatical não, mais e melhor. Bem, só que nesse trânsito, sabe, nesse caminho que a gente faz, né, em seguir o nosso próprio caminho, a gente tem que tomar cuidado para às vezes a gente não se tornar uma pessoa amargurada. É uma linha muito tênue, e as feministas tentam muito se aproveitar disso, do homem seguir o próprio caminho e ignorar as mulheres, e de uma outra situação, que é o homem seguir seu próprio caminho e odiar as mulheres, né? Ou se rebelar contra as mulheres. E isso sim é algo que tem que tomar muito cuidado, porque não apenas é uma questão que de certa forma afronta princípios legais, né, questão de lei, mas é uma situação ruim para o próprio homem que se deixar enveredar por esse caminho, porque ele se torna um homem amargurado. E o que é um homem amargurado? É um homem que simplesmente, sabe, de todas as formas possíveis, ele tenta meio que criar barreiras diante das mulheres, que alimenta ódio pelas mulheres, o que é uma coisa boçal, porque, volto a dizer, igual eu já falei num vídeo meu antigo, que todos nós homens nascemos de mulheres, né? Eu acho que nenhum aqui nasceu de útero artificial, porque até onde eu saiba não tem útero artificial funcionando por aí ainda. Então se você, assim como eu, nasceu de uma mulher, é um pouco insano você odiar mulheres, tá? Então eu acho que vale a pena apelar por bom senso, de tomar cuidado para não se tornar um homem amargurado. Por que eu falo de forma tão incisiva amargurado? Porque quando um homem se coloca numa situação tão extrema de, sabe, se afastar totalmente das mulheres, de odiar a mulher ou algo nesse sentido, ele começa a se tornar amargurado. Ele começa a ficar seco, começa a perder o colorido da vida, tá? Eu não estou falando que você tem que direcionar a sua vida, né, no rumo das mulheres. Não, não é isso. Você tem que seguir sua vida no seu caminho, seguir seus próprios sonhos, traçar suas metas, seguir seu próprio caminho, né? É o máximo aqui da nossa filosofia. Mas você não pode, de repente, demonizar as mulheres, tá? Você tem que tomar cuidado com elas. Simplesmente isso. E não dar brechas para elas virem até você e te detonarem. E o que significa isso? É você não ter relacionamento sério com elas. É não ter relacionamento sério com elas, não ter, às vezes, um contato muito íntimo, tá? Eu que estou falando de contato íntimo não é de sexo, ou de relacionamento de namoro, ou algo do tipo, não. É não ter uma intimidade tão profunda, aquelas amizades coloridas, onde ela chega e fica desabafando com você como é que o cafajeste pegou ela, sabe? Qualquer intimidade que você tenha com mulher hoje, você não tem muito como direcionar até onde ela vai poder se valer disso para te prejudicar. Porque, cara, as coisas que a gente assiste na reportagem, que a gente vê acontecer com o nosso vizinho, que a gente vê acontecer com nossos parentes, tem coisas que são bizarras, tá? E as mulheres hoje em dia têm a lei toda a favor dela. Então se de repente você está ali tratando uma mulher como se fosse amiguinha,
né? E você realmente não tem interesse nenhum nela. Você só tá dando corda ali, sendo, vamos dizer assim, gentil. E ela tá ali desabafando com você, e frequentando a sua casa, e não sei o que lá. Daqui a pouquinho ela pode falar muito bem que estava tendo um relacionamento. Na cabeça dela era um relacionamento, para você não, para você estava sendo só gentil e educado. E de repente ela pode te ferrar. Eu estou sendo um pouco, às vezes, temeroso demais. Eu estou sendo precavido. Eu acho que não vale a pena ter relacionamento com mulher. Para quê? Você quer ter amizade, cara? Tem tanto homem aí que você vai poder conversar sobre os assuntos de forma direta e clara. Eu acho que não tem necessidade de ser, sabe, se expor a situações que não são desnecessárias. Mas eu não estou falando para você ter ódio de mulher. Então, assim, se de repente você está andando na rua, caiu o papel de uma mulher lá, pô, caiu o seu papel. Entendeu? Avisa pelo menos, não precisa também pisar no papel dela e sabe, ficar amaldiçoando. Diferente, por exemplo, de uma estrada. Você está na estrada, a mulher está lá com o carro com o pneu furado, você passa assim, você vê ela olhando o pneu, você vê o carro com o pneu furado, ela olhando para o pneu como se estivesse tentando decifrar um enigma da tumba do Egito. Aquele olhar de que, né, é coisa de outro planeta. Você não precisa parar para ajudar, não. Furou o pneu dela, azar dela, dane-se. Ela que vai ligar na empoderada, ela que vai ligar para o mecânico e pagar um mecânico para ir lá trocar o pneu dela, ou ela vai ficar, né, fazendo reposições meio sexys ali na beira da rodovia para ver se algum homem, né, mais manjina para ajudar ela. Você não é obrigado a parar para ajudar ela, não. Até porque ela não pararia para ajudar você. Vamos parar para pensar nisso também, tá? Você tá na beira da estrada com o pneu furado, você acha que a mulher vai parar para te ajudar a trocar o pneu? Sério mesmo. Então, assim, mais coisas bobas, igual você está no mercado, a mulher quer pegar na prateleira de cima lá, sei lá, uma latinha de Neston, e ela não dá altura, ela pede para você, você pega para mim, por favor, você pega, sabe? Acho que as coisas bobas assim, não vale a pena você ser algo tão extremista, tá? Justamente sob a pena de ser amargurado, você começa a ficar muito, sabe, melancólico de forma negativa. Isso é ruim. Isso até consome a própria pessoa. É uma espécie de trauma, de depressão, né? Uma coisa que acaba consumindo a pessoa. Eu acho que você tem que ser uma pessoa mais sorridente, uma pessoa mais animada. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, por exemplo, eu tinha ido numa festa, né? E eu estava na festa lá e tipo assim, tinha um monte de mulher lá. A única coisa que eu sabia que ia ter nessa festa que eu fui era mulher bonita lá, jovem bonita. Então tinha mulher gata pra todo lado e a mulher passava perto de mim. Eu dava uma olhadinha, né, no traseiro delas. Né, algo que qualquer homem heterossexual faz, né? Isso é normal. Não que eu tenha ficado olhando a mulher ali com aquele olhar de Zé Mané, onde ela olha pra você e o ego dela infla. Não é isso. Eu tô ali no meu canto, passa a mulher, eu né, de leve dou uma olhadinha e vejo a bundinha dela, tal, que é bonitinha, vejo ela de repente ali na frente, vejo que os peitinhos dela estão pontando, bacana, legal. Mas eu não vou ficar ali babando o ovo dela, olhando, encarando ela para levantar o ego dela. Até porque ela não está deitando comigo, ela está deitando com os cafajestes. Então eu não vou ficar ali alimentando o ego dela. Mas assim, eu sou homem, então eu acho interessante olhar o traseiro de uma mulher. Eu acho interessante, faz parte da minha genética, do meu ser. O que eu não vou alimentar o ego dela. Diferente das mulheres que fazem parte do meu dia a dia, do meu trabalho, ou do meu cursinho, da minha faculdade, ou qualquer outra coisa. Eu não vou ficar ali olhando bundinha delas e tudo mais por algumas razões. Eu vou elencar aqui. Primeiro, se eu ficar olhando bundinha de colega de trabalho, colega de faculdade, colega de cursinho ou outras coisas que fazem parte do meu dia a dia, de uma forma ou de outra eu vou estar alimentando o ego delas. Porque mais cedo ou mais tarde, uma hora ou outra, ela vai perceber olhando e vai se sentir gostosona. Isso não quero proporcionar a elas. Eu não quero ficar contribuindo com a arrogância e o ego inflado dessas mulheres. Eu não vou ficar bajulando elas, tá? É a primeira questão. Segundo, o ambiente de trabalho, você está tendo contato todo dia, ou no curso, ou na faculdade, você está tendo contato todo dia. Então, se você fica ali observando, né, com essa conotação, as mulheres do seu ambiente,
isso, além de inflar o ego delas, que elas vão acabar percebendo uma hora ou outra, isso meio de certa forma vai prendendo você a elas, né? De uma forma ou de outra, isso acaba meio que trazendo uma perspectiva, não vou falar expectativa, mas uma perspectiva. Você começa meio que cobiçar aquilo ali, e aquilo ali não vai ser seu, não vai ser seu. Você é rico? Você é cafajeste? Então não vai ser seu. Então assim, eu não sou o tipo de cara que vai na concessionária da Rolls Royce ficar admirando as últimas versões do carro se eu não tenho a mínima pretensão ou chance de comprar um carro daquele. Então eu não vou ficar olhando mulher feia, que não me agrada, e não vou ficar olhando mulher bonita que não vai ser minha, né? E quando eu falo ser minha é pra transar, tá? Não é relacionamento não, gente. Eu sou mictão. Mas assim, é uma bobagem. Agora, você tá na rua ali, simplesmente, né, admirando ali a mulher, o traseiro dela, você não, no meu ver, você está exercendo a sua masculinidade, você não está desejando, né, ela propriamente, você está ali olhando, admirando, né, os contornos. E quando eu vou lá, por exemplo, na GP, eu me satisfaço. Eu procuro uma GP gata e tal, às vezes até mais ou menos parecido com aquelas que eu vi na rua e tal. Agora, você no ambiente seu ali contínuo, você ficar olhando a mulher, eu acho que é uma armadilha para você mesmo. Porque você fica olhando e você meio que começa a cobiçar aquilo, e isso começa a te fazer mal, começa a te consumir, né? E isso acaba fazendo você ficar amargurado, e isso é algo que desestabiliza o homem. Então assim, mulheres do dia a dia não existem para mim. Estão transando comigo? Beleza, estão transando comigo, eu vou lá, transo, viro as costas, vou embora, pelo menos dou um oi, vamos dizer assim. Agora, não tá transando comigo, não existe pra mim. Igual o pessoal usa o termo jurídico, se não consta nos autos, não existe no mundo, né? Então assim, se não tá dentro do processo judicial, não existe, não adianta você falar sobre aquilo na audiência. É mais ou menos assim, se a mulher não tá dando pra mim, não existe pra mim, dane-se. É oi, oi, tchau, tchau, bom dia, boa tarde, boa noite, acabou. Não tem que estar preocupado se ela está feliz, se ela está triste, se ela está chateada porque o namoradinho dela, o cafajeste, deu um pé na bunda dela, ou se ela tá endividada porque ela comprou um monte de roupinha nova e passou um salão de beleza e gastou mais do que podia. Não me importa em nada. Se está fedendo, está cheirando, estou pouco me importando. Mas, então se você começa a ficar olhando, cobiçando e tudo mais, isso acaba minando a sua própria postura, né? De se desconectar dessa questão das mulheres. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Eu tentei expressar da melhor forma possível. Ou seja, resumindo, eu estava na festa, olhei lá as mulheres e tal, bonitinho, gostosinho e tal, e nada demais. Não cheguei em nenhuma delas, não cantei em nenhuma delas, não fiquei encarando nenhuma delas, eu simplesmente ficava olhando de rabinho de olho, para não ficar também chamando a atenção para elas perceberem que, olha, ele está olhando para minha bunda. Elas adoram isso, né? Fica se sentindo gostosona. Eu não estava olhando para elas se sentirem gostosona. Eu estava olhando para eu satisfazer o meu, né, interesse, né, eu como homem, olhando e admirando. O que é normal, o que é natural, o que é comum. Agora, você fazer isso com mulheres do seu dia a dia realmente é algo que mina o seu caminho, né? Você está ali todo dia, olhando aquilo ali, você não está olhando apenas por olhar, você começa a cobiçar porque você está olhando aquilo ali toda hora. Você começa a ter uma força compelindo você para aquela mulher. Isso gera uma fraqueza em você, né? Porque de certa forma aquela mulher começa a influenciar você. E elas percebem e aproveitam isso muito bem. Se de repente ela percebe que ela afeta você de alguma forma, ela começa a baixar, né, perto de você, começa a jogar o cabelo ali quando passa perto de você, ela começa a insinuar de alguma forma, não que ela está afim de você ou quer te dar mole, é simplesmente para satisfazer o ego delas, dela se sentir desejada, dela se sentir a gostosona daquele lugar ali, e eu acho que isso não é bom nem para você em cima de você mesmo, e nem é bom para você pelo lado dela, né? Dela olhar para você como alguém que deseja ela. Isso então não é bom por nenhuma dessas duas vertentes. Acho que é isso que eu tinha para falar, galera. Beleza? Abração para vocês. Vamos lá.